Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos no ar com mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast e também videocast, nosso programa Pretoteca. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Eu me chamo Cíntia Martins e vou tocando aqui o nosso barco, por enquanto, com saudade de Larissa Alves, que está de férias merecidas, mas já ela volta para a gente comandar aqui esse programa que a gente gosta tanto, faz com tanto carinho, para a gente exaltar a nossa cultura negra e trazer também discussões importantes para a gente conseguir movimentar, melhorar e mudar também a nossa sociedade. Bom, o Pretoteca está sempre antenado, né, com o que tem acontecido no mundo, conversando sobre questões políticas, questões culturais. A gente fala muito sobre música também. A gente tem uma equipe, temos a sorte de ter uma equipe bastante jovem. Eu sou a mais velha, vamos dizer assim, mas experiente dessa nossa equipe formada exclusivamente por mulheres que estão sempre antenadas com assuntos importantes. E hoje a gente vai trazer um artista da nova geração musical, especialmente da nova geração musical da Bahia, que tem trazido tantos frutos, né, nos últimos anos, né? A Bahia que, além de Gilberto Gil, revelou nos últimos anos Lued Luna e também revelou Ian Claude, que é o nosso convidado de hoje aqui no Pretoteca. Ian, muito obrigada por estar aqui com a gente. Você que é um jovem, muito jovem, da periferia de Salvador e vem se mostrando cada vez mais bombando. É assim que eu posso falar. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Bom dia, obrigado pelo convite. Eu que agradeço pelas palavras também, né? Massa estar aqui, trocar essa ideia, gastar essa onda, resenhar. Gente, bom demais. Vocês já viram aí o sotaque baiano com tudo, né? Massa, resenhar, que é o que? Outra palavra que você falou? Puxa, qual foi agora que eu falei? Trocar ideia, gastar onda, gastar onda. Gastar onda. É muito baiano, é bom demais, né? A gente poder circular pelos nossos sotaques, pela nossa cultura e ouvir um pouco dessa cultura baiana que eu gosto tanto, né? Eu passei minhas férias recentemente na Bahia, curti aí o Carnaval de Salvador, trabalhando também, então muito bom estar perto do que vocês têm produzido, né? Ian, você tá com 23 ou 24, me corrija? 28 já, pô. 28? Nossa, é que eu ainda acho que você tá 28. com aquela cara lá de quando você lançou seu primeiro Eu tenho álbum, mesmo, 10 anos atrás, você não mudou nada. de fato. Santa Melanina, né? Santa Melanina. Agora, Entendeu? Vantagem. exatamente. Você tá agora com um álbum, né? Chama Afroçá, que tem essa junção, né? Esse termo que junta afro com SSA, que é a sigla usada, né, para a gente falar de Salvador, especialmente ali na sigla do aeroporto, enfim. É um álbum que está coroando a sua carreira, né, de 10 anos. Queria que você falasse um pouco, né, sobre esse trabalho que você fez com tanto carinho, que você hoje mescla gêneros musicais de todos os tipos e também com parcerias muito importantes nesse disco, né? Isso, a Frossa é um álbum que demorou 4 anos para ser feito, né? E como todos os meus projetos, assim, é um álbum bem colaborativo, assim. Eu sempre tenho isso de juntar pessoas para fazer projetos, assim, porque eu acho que não se faz nada sozinho, tá ligado? E eu sempre tive a sorte de ter muitos amigos que são de várias áreas, né? Eu formei em publicidade, então eu tenho muitos amigos que são designers, que são do audiovisual. Então a Frost é meio que esse coletivo entre música e visual, assim, que faz muito parte do que eu acho que é a cena de Salvador ultimamente, que é tipo gente jovem fazendo coisa em coletivo, assim, sabe? E no processo do álbum eu tava nessa missão, assim, de tipo mostrar pra galera como seria o Afrobeats, o Afropop de Salvador, tá ligado? Misturando essas referências do Afrobeats com o samba reggae, com o pagodão, então surgiu meio que em torno disso, assim, sabe? Não, demais, massa demais. Agora eu falei que você tem uma trajetória, né, já de 10 anos de carreira. Eu queria que você contasse um pouco como que começa, né? Desde lá de pequenininho, tá? Eu quero ouvir o seu interesse pela música, como que você se aproxima dela, como que foi esse processo até você gravar o seu primeiro álbum, né? Que inclusive veio no momento da pandemia, num momento extremamente solitário para o planeta, né? Introspectivo também. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Véi, então, sou de um bairro daqui de Salvador chamado 7 de Abril, que é um bairro periférico que fica perto de Cajazeiras, fica perto do estádio do Vitória, o Barradão, né? E nunca teve muito incentivo pra cultura no bairro, assim, e tal. Então, tinha rádio, que era o que me pegou muito, assim, de guri. Eu ouvia rap na rádio, assim, tá ligado? Escondido de meu pai, porque meu pai é da igreja, então rap era meio marginal, né? Marginalizado, na verdade. Então eu comecei a ouvir muito cedo, assim, rap, só que, enfim, só como ouvinte mesmo, assim. Meu pai sempre ouviu muito LP e fita, né? Eu cheguei a pegar essa fase, apesar de ser novo, eu peguei a fase que meu pai tinha, né? Não a fase, de fato, de lançamento das fitas e tal.
E eu sempre gostei muito, assim, de ver as capas e ficar ouvindo as letras da música e vendo a letra, aprendendo, memorizando. E eu também me apaixonei pela cultura hip hop, né? Eu sempre gostei de desenhar. Então eu gostava de fazer letras de grafite e tal. Então a cultura hip hop me pegou muito. E aí quando eu comecei a ouvir um rap assim, e eu li um livro que foi muito importante na minha vida, que foi o Livro Vermelho do Hip Hop. Que é um TCC, na verdade, que publicaram. E a partir daí eu me interessei muito, assim, né? Conheci muito sobre a cultura preta, sobre os movimentos, sobre a história preta, assim, através da música. Então isso me fez ser curioso, assim, e aí eu comecei a ouvir e falei, ah, eu vou tentar fazer uma música aqui, né? E aí eu criei um projeto na minha escola, que era o colégio público, que foi eu e um amigo chamado Nino X. A gente fez um projeto chamado Meu Intervalo é um Show. E aí toda sexta-feira a gente pegava a caixa de som da, do refeitório, botava lá, ligava, eu chamava uns amigos pra cantar, a gente pra dançar. E aí eu comecei, a lançar música, e aí foi indo. E isso aí já tem 10 anos. Que legal, cara, que legal, né? Você vê essa proximidade e o quanto também o ensino público, né, te aproximou de alguma forma da música, das pessoas que estavam próximas ali de você. A gente falou sobre isso aqui, do quanto é importante a gente acreditar, até para que tenha mais fomento e incentivo, né, para o ensino público, que é o caminho de muitas pessoas no Brasil, né, da maioria, eu diria. É, e também eu acho que essas iniciativas, assim, né, que às vezes não são iniciativas públicas, mas que da própria comunidade, por exemplo, a gente fez um lá no meu bairro, que é, como eu falei, o nome do bairro é 7 de Abril, a gente fez um projeto chamado Pintando 7. E aí foi basicamente os jovens do bairro, assim, eu, Tefa, Wesley e Lázaro, a gente juntou uma galera assim, falei, vai, vamos fazer um projeto aqui, porque já que no nosso bairro não tem, vamos criar o nosso, né? E aí a gente conseguiu movimentar bastante, assim, o bairro, sabe? Eu acho que essas iniciativas, assim, e a juventude gosta de fazer coisa, né? Tipo, a inquietação da juventude, assim. Então eu acho que quando não tem iniciativa privada, às vezes é fazer por a gente mesmo, sabe? Exatamente. E que bom que a gente tem inquietação da juventude para que as coisas aconteçam, né? Para ter aquele espírito revolucionário mesmo. E você faz isso através da música, né? Ao lado de muitas pessoas jovens, como você citou, que estão participando desse seu álbum, como a Raquel Reis, que é um outro expoente maravilhoso da cultura recente baiana, né? A própria Meli também, que já esteve aqui com a gente no Pretoteca. Larissa Luz também, que está no meio do caminho ali entre gerações, né? E Lazo Matumbi, que é uma lenda viva da Bahia. Queria que você falasse um pouco da sua relação com esses artistas, né? Que você viu pela televisão, ouviu pelo rádio, né? E agora estão caminhando ao seu lado nessa trajetória da música. Esses feats do álbum, essas colaborações foram muito engraçadas, assim, porque, por exemplo, a Raquel, quando eu fiz o 20 Horas, né, que é o nosso maior hit, assim, tipo, já tá com 12 milhões, eu escrevi essa música e trocava ideia com a Raquel, a gente nem se conhecia pessoalmente, assim, sabe? A gente trocava ideia pela internet. Ela mandou o beat, que é beat de Zamba, né, que hoje em dia mora comigo, a gente divide apartamento. E a gente teve uma conexão com a música, assim, massa, sem nem se ver, tá ligado? A gente só se conheceu quando foi gravar a música, de fato. Com Lazo, véi, foi uma realização de um sonho, assim, né? Porque Lazo, como você falou, é a entidade viva aqui, tipo, um dos grandes nomes do samba reggae, assim, e ele topar participar de uma música minha foi, tipo, assim, a passagem do bastão, tipo, velho, é isso mesmo, a geração nova. E ele trocava muito ideia comigo sobre isso, assim, tipo, velho, você tá fazendo o que eu fazia na minha geração, sabe? Então, tipo, acho importante ter esse aval, essa validação de gerações que vieram antes da gente, porque a gente tá fazendo o que a gente faz hoje porque teve Lazo, porque teve, sabe, Neguinho do Samba, porque teve Larissa Luz, tem várias pessoas, né? Então, esses feats que vieram foram pra mim uma validação de que eu tava no caminho certo, assim, sabe? Tipo, pessoas que, de fato, eu me identifico com a música, com a musicalidade, e eles participarem foi essa constatação de que, tipo, velho, não tô fazendo nenhuma maluquice, sabe? Eu tô com o meu discurso bem alinhado, tô com as minhas ideias bem alinhadas, assim. E você falou sobre coletividade, né? Que é uma coisa muito presente na comunidade negra. Eu vou
trazer uma pimentinha aqui, mas não querendo causar uma grande polêmica, mas de entrevistas que a gente já viu a respeito, né, documentários que falam do axé, que é esse gênero musical tão característico, né, da Bahia, de que quando o movimento explode, quando ele estoura, ele acaba se tornando um pouco individualista, né? Porque aí o artista sai da banda e vira solo e tem uma carreira meteórica e ele explode e ele vai carregando esse caminho ali da música sozinho. E é o que acontece diferente, né, na música negra, se você vai pensar em grupos, né, como Timbalada, Olodum, isso falando dos grandes, né? E aí, se o próprio Lazo fala para você que a coletividade é uma coisa importante, acho que realmente dá para entender que você está no caminho certo, né? Total. É isso, velho. Eu realmente, todos os meus projetos são muito coletivos, assim. Eu acho que fazer coisas individuais torna o caminho muito mais árduo, tá ligado? Até porque a gente, como pessoas pretas, já tem esse lugar do fomentar essa competitividade entre a gente, sabe? Tipo assim, normalmente tem o preto da vez, né? É Tipo assim, verdade. tem vários artistas pretos fazendo sucesso na vertente, sabe? Então tem essa rivalidade que se cria em torno da gente, que se a gente deixar e cair nessa ideia, a gente se perde, sacou? Então eu sempre realmente gosto de chamar pessoas, e quando eu não sei fazer uma coisa, chamar a pessoa, tipo, velho, não sei fazer tal parada. Tal pessoa vai saber fazer melhor do que eu. Vamos chamar, vamos dividir essa porcentagem igual, vamos alinhar as coisas e fazer acontecer, sacou? Sem dúvida. Agora, você tem muita influência, né, da música baiana, que só nasce e se cria do jeito que se cria por causa da influência africana, e claro que você também traz essa influência africana atual, né? Você tem ali o Afrobeat, você tem o Wizkid, Burna Boy. Queria que você falasse um pouquinho, né, de como você bebe nessas fontes ancestrais e também nas fontes que estão aí, né? Esses caras estão bombando, lotando estádio, inclusive. Total. Véi, então é onda, assim, porque desde guri eu tive muita referência, assim. Minha mãe não é uma pessoa muito próxima da minha vida, assim, mas o pouco período que eu tive com ela, assim, eu conheci muito do samba também, tá ligado? Então, eu, apesar de ser muito do rap, amar MC, da Racionais, MV Bill e tal, eu sempre gostei muito do swing, até porque eu sou de Salvador, né, velho? Então, tipo assim, o pagodão é o... Tá Eu na acho que o sua pagodão é o veia, que seria né? o rap pra São Paulo, assim. É, tipo assim, o pagodão é meio, tipo assim, a música urbana de Salvador, sabe? Então, tipo assim, você vai pra favela, aí em São Paulo e tal, e Rio de Janeiro é funk, e rap aqui é pagodão, sabe? Tipo, então não tem como você não ter o swing da parada, assim, sacou? Então quando eu tava nessa minha busca de identidade, assim, eu sempre pensei, velho, eu amo rap, minha base é o rap, porém eu quero misturar muito isso, assim, sabe? Então eu comecei a ir pra esses lugares, assim, o que é que tem a linguagem do rap, que é urbano, mas que também tem o swing. E aí eu encontrei o Afrobeat em 2019, comecei a ouvir muito, assim, tipo, basicamente eu só ouvi Afrobeats, assim, e eu falei, velho, vou tentar fazer essa onda. E aí quando eu tava trocando ideia com o Zamba, a gente tava muito alinhado nisso, assim, né? Zamba e RDD foram os produtores de Afro Assassino e Maniga. Então tinha esse bonde meu, assim, que tava muito nessas referências de Burna Boy, Wizkid, Rema, Mr. Eazy, Tyla, enfim, essa galera toda. E a gente começou a pensar, velho, vamos fazer o nosso movimento aqui, sabe? Tipo, o Salvador tá começando agora a ter um movimento de Afrobeats, festa que toca Afrobeats, inclusive Que tem meu baile, legal. que é o baile Afropink, e o baile Quebradão, que é o baile de Maniga e Pivoman, que tem essa cultura, assim, de, tipo, trazer essas músicas. E aí eu falei, velho, tem tudo a ver com Salvador, sabe? Quando a gente ouve Rema, o Skid, eu penso assim, pô, essa clave aqui do Afrobeats parece uma clave de samba reggae. E tudo veio de África, né? Então, tipo assim, a gente começou a tentar achar esses pontos, assim, né? De conexão. Man, Lazo Matumbi é Fela Kuti na nossa visão, Verdade. sabe? Tipo assim, é o pai de uma vertente que tem na música dele o discurso, né? Sobre racialidade, sobre protestos afrocentrados, mas também tem o swing, tá ligado? Então, basicamente a Frossa foi esse contexto todo, de tipo, velho, como a gente consegue trazer discurso e musicalidade, swing, fazer o povo dançar e ouvir uma ideia massa, assim, sabe? Você falou do Fela Kuti, né? Eu citei o Wizkid e o Burna Boy, só para contextualizar para quem não conhece, são músicos, né, nigerianos, né? O Wizkid e o Burna Boy atualmente já são dessa geração de agora e o Fela Kuti já não está mais entre nós, mas é um dos principais que abriu caminho aí para divulgar, né, o Afrobeat mundialmente falando. Agora, Ian, a gente fala aqui da Sala Digital, que é a parceria da Band com o Google, e daqui a gente grava o nosso programa e também levanta dados importantes sobre as pessoas que vão conversar aqui com a gente.
E a gente levantou dados sobre você. Vamos levantar sua ficha. Vamos jogar aí na tela para você acompanhar com a gente esses dados que a gente levantou aqui na sala. Que Salvador e São Paulo são as cidades no Brasil que mais jogam seu nome lá no Google, que mais procuram você, querem saber mais da sua vida, da sua carreira, da sua música. Então tá páreo a páreo ali, né? Salvador e São Paulo, com o pessoal te procurando. Em terceiro lugar, temos o Rio de Janeiro. E a gente tem também uma busca sobre as suas músicas. Vamos colocar aqui que 20 Horas, como você já citou aqui pra gente, né? Você falou dessa música agora há pouco, é a sua música com mais visualizações, né? No YouTube. Na sequência tem Desmonta, Ofegante, Nega e Pam Pam Pam. Bom, você falou que gosta muito de 20 Horas, você citou ela aqui. Qual que é a sua preferida dessas aqui da lista? E também, né, de ver São Paulo brigando ali por conhecer um pouco mais da sua trajetória. Pô, essa pergunta, qual eu mais gosto da lista, é uma pergunta cruel, velho. Sempre me perguntam qual a música você mais gosta do álbum. Eu fico, não vou responder, né? Tipo assim, pô, eu gosto muito de 20 Horas porque ela tem um alcance muito grande. Então, tipo assim, a galera canta muito no show, sabe? Todo final de semana que Raquel faz show e tem alguém que conhece essa música, me marca, velho. A galera canta muito o meu verso, mesmo se não tá lá, sabe? Então, eu acho que é uma sensação massa, assim. Porque eu acho que é a maior coisa que um cantor quer que as pessoas gostem da música dele, assim. Acho que é o maior passo, assim, né? Então, saber que chegou nessa proporção e que a gente não botou impulsionamento algum, assim, sabe? Que legal. Foi muito orgânico, assim, tipo, lançamos sem nenhum dinheiro, fazendo tudo com os amigos novamente e tal. Então, por ter esse alcance gigantesco e por não ter tido um investimento financeiro grande, assim, acho que ela é uma das minhas favoritas. Ofegante também eu gosto muito, velho, porque, não sei, ela é uma música, como a gente fica falando aqui em Salvador, música de playlist de fazer neném, sabe? Tipo assim, uma música muito gostosinha, assim, eu realmente gosto dessa vibe, assim, então ela me identifico muito. Pom 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 também é outra que eu gosto muito, que é com Shuna, né? Shuna é da banda Yo1, não sei se vocês conhecem. E é isso, saber que essas músicas rompem a bolha Nordeste, né? Porque eu acho que pra gente daqui do Nordeste, Bahia, enfim, todos os lugares daqui, é muito difícil você romper a bolha e chegar no centro, né? Tipo, porque tem esse rolê, né? O núcleo da música, o núcleo do dinheiro, tá todo em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, conseguir romper a bolha daqui e chegar lá é muito gratificante pra gente, sabe? Nossa. Conseguir fazer com que a nossa linguagem chegue em outros lugares é, tipo, incrível. Então, gratidão, São Paulo e Rio de Janeiro, que estarem procurando todas as músicas. Nossa, isso é muito verdade que você falou, né? Porque o Lazo Matumbi, ele é uma lenda para vocês em Salvador, né? É um cara extremamente respeitado, conhecido desde sempre. E eu só fui ouvir falar dele muito tardiamente. Vou colocar, sei lá, papo de 5, 7 anos atrás, né? E aí você está conseguindo ampliar os horizontes da sua música, assim como a Larissa, a Raquel, a Meli. É meio que realização do sonho do ancestral como o Lazo, por exemplo, né? E é isso, né? Foi engraçado, quando eu falava para as pessoas sobre o álbum, quando eu ia para São Paulo e tal, falava, não, vai ter feat de Lazo Matumbi, a galera, legal. Aí Meli, pô, massa, Rincon, caralho, vai ter som de Rincon e tal. E aí é engraçado, porque pra gente daqui de Salvador, quando eu falava, tipo, vai ter Lazo, a galera, pô, vai ter Lazo? Pô, tá. Você realmente tá chegando na galera, né? E é engraçado, vai saber que, tipo, realmente não chega aí, sabe? Tipo, algumas coisas que são muito relevantes pra gente aqui, da cultura de Salvador. E é isso, a Desmonta com Lazo é uma das que mais bateu, assim, acho que tem, tipo, 80 mil no YouTube. E é uma música que ele botava muita fé, assim, sabe? Ele me cobrava, assim, tipo, e aí, cadê a nossa música? Ela sai quando e tal? Então, saber que tá chegando bem na galera é massa, né? Sim. Você falou do Rincon, né? Fala um pouquinho da parceria com ele. É um grande nome do rap, né? No rap nacional, um expoente aqui de São Paulo. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi esse convite para ele participar do seu disco? Então, você acredita em cocriação? Sabe esse termo que tem da cocriação, tipo assim, você larga pro universo e acontece? Então, com o Rincon, eu fiz essa música tem uns 4 anos. E eu fiz pensando assim, se um dia eu fizer um feat com o Rincon, vai ser essa música. Mas eu guardei pra mim, assim, sabe? Tipo, tava a letra feita, um beat na internet. Guardei pra mim, assim, aí mostrei a Rafa fez o beat e tal. A ex-produtora dele, acho que é Carol, se não me engano, já me seguia no Instagram. E um dia ele me seguiu, porque 1000 anos atrás eu fiz uma ilustração dele, assim, mandei pra ele no direct. Ele viu, me deu um salve, agradeceu e tal. Depois ele me seguiu e falou, tô acompanhando o trampo. Aí eu, pô, massa. Quando eu fiz a música que eu fui pra São Paulo, eu falei, velho, vou lá, dei um salve nele. Falei, velho, tô em São Paulo aí,
tô com uma música aqui que acho que tem a ver com você, tô fazendo um álbum de Afrobeat, você é, tipo, estudioso do Afrobeat há muito tempo já, tá ligado? O Rincon já traz essa Verdade. pegada, Ele sei lá, abriu desde esse caminho, 2017. né? Bastante na É isso, música. desde ponta de lança, né? Verdade. E aí eu falei, velho, tô com uma música aqui, e aí tal. Aí eu peguei, a gente foi pro estúdio, marcou o estúdio, mostrei as 10 músicas do álbum, assim, pra ele. Sem dizer qual era que eu pensava que tinha a ver com ele, sabe? Tipo, só mostrei as 10 músicas pra ver se ele gostava de alguma. Aí quando ele ouviu o beat da primeira que eu comecei o verso, ele falou essa daí. Era a música que eu tinha escolhido pra ser com ele, tá ligado? E aí ele fez o verso muito rápido, velho. Ele chegou assim, ouviu, foi pra outro canto assim do estúdio e fez em meia hora, sabe? Tipo, 40 minutos ele escreveu e gravou o verso dele e tchau. Sabe? Tipo, foi muito rápido. Que sensacional. Agora, eu queria te ouvir, É. sempre que a gente fala de Bahia, né, especialmente aqui no Pretoteca, a gente não pode esquecer que, enfim, é o estado mais preto do Brasil, né, fora da África, é o local mais preto do Brasil, fora da África. E alguns relatos e imagens até surpreendem um pouco, né, porque você anda pelas ruas, você anda por Salvador, você vê realmente uma população negra muito gigantesca, né, muito maior. E aí, com a minha percepção recente agora da cobertura do Carnaval, a gente do camarote, assim, dos trios, né, que são camarote mesmo, que não são pipoca, a gente é impressionante a disparidade, né? A pipoca, as pessoas vão para as ruas, o povo preto vai para as ruas, e quando é camarote, parece que você nem está em Salvador. E o Hélio de la Penha, quando esteve aqui com a gente, ele teve essa percepção, ele falou, cara, eu cheguei em Salvador, sabendo que é o lugar mais preto do Brasil, e o outdoor parecia que eu estava na Dinamarca. Eu queria ouvir a sua percepção, né, enquanto um cara jovem. Sabemos que pelo menos as pessoas que eu encontrei no caminho, né, os baianos, as pessoas que eu conversei na rua, realmente tem essa militância muito aflorada, né, são pessoas conscientes de sua negritude, de seu lugar no mundo, de buscar um lugar no mundo mesmo, mas a geração de vocês já vem com uma outra percepção, com um pé mais na porta, do tipo assim, calma aí, eu vou firmar o meu lugar aqui. Como é que é a sua percepção enquanto Salvador, um lugar tão preto, e às vezes vocês não estão tão presentes nas propagandas, na mídia, e até explorando a sua própria música, né, em rádio, em televisão? Velho, é isso. O momento do carnaval é aquele momento em que Salvador exporta muito isso, né? O turismo e tal. Uhum. Uma das principais rendas de Salvador vem do turismo, né? Então é isso, a gente atrai muita gente de fora que. Acho que deve ser que nem o Rio, né? Sim. Muita gente conhece a fama de Salvador e do carnaval. Então, esse momento do verão em Salvador é o que a gente fala aqui, né? Tipo, Salvador tem um momento em que a cidade está muito cheia, muito badalada, o trabalho está acontecendo, você faz show, você consegue fazer evento, todo dia tem um movimento, mas é um período muito curto, assim, sabe? Comparado ao resto do ano. Porque quando acaba o carnaval, essa mesma galera que veio aqui usufruir das coisas, etc., vai embora e a cidade fica vazia, você não consegue mais fazer eventos, fazer festas, porque é isso, né? Que Não tem loucura. tanto movimento de gente. E é muito doido isso, assim, né? Porque a gente que mora aqui, fica o ano todo nessa Luta, né? luta de, tipo, pô, eu sou artista independente, né? Então, tipo assim, pra eu poder conseguir fazer um show, eu tenho que conseguir passar no edital, tenho que conseguir, sei lá, uma casa de show que tem uma quantidade boa de pessoas, conseguir vender ingresso. E aí isso já é uma missão difícil, assim, sabe? Então, saber que a cidade tem essa capacidade de movimentação, mas que só acontece num período é meio sofrido, assim, né? Você fica, pô, velho. Né? A gente tem essa aspas aqui, né? Tipo, passou o carnaval, acabou Salvador, não tem mais movimento. E isso é meio sofrido, a gente lida com isso todos os anos, porque todos os anos é a mesma coisa, vem atores globais e a galera e não sei o que lá, e chega aqui, gasta onda, brinca um pouquinho com a cidade e depois vai. Não sei qual seria a solução para isso, assim, sabe? Realmente, tipo, investimento público talvez, para conseguir fazer com que essa rotatividade de artistas aconteça. E também tem uma coisa que a gente está falando ultimamente aqui, que parece que a pauta preta está acabando, assim, né? Você acha Teve um momento isso? do diversidade. Tipo, parece que sim, velho. Tipo, antes era muito isso, tipo, diversidade, as marcas queriam diversidade, aí botava gente preta, etc. Hoje em dia tá ficando mais escasso, então, tipo assim, vai ter, mas vai ter, nem todo mundo vai conseguir, sabe? São muitos artistas em Salvador, fazendo música, fazendo arte, fazendo, enfim, diversos tipos de arte, mas nem todo mundo vai conseguir, porque a marca vai querer o artista que tem não sei quantos mil seguidores, que já tem uma relevância. Então isso é uma coisa preocupante, assim, só que eu também não sei qual seria a solução para isso, assim, sabe? De fato, assim, eu sinto essa carência, porque, sei lá, eu sou um artista que tem, sei lá, 60 mil seguidores no Instagram, tenho números legais,
mas ainda sinto dificuldade de conseguir fechar com marca, sabe? Olha E ainda só, mais em né? Salvador, assim, então é preocupante, só que enfim, velho, é um rolê que, tipo, a gente fala disso há muito tempo. É isso, eu faço música há 10 anos e nesses 10 anos, todos os anos é um loop eterno de cidade cheia, carnaval, cidade vazia o resto do ano, sabe? E, enfim, poucas oportunidades de mercado, assim, sacou? Sim, a gente já ouviu de algumas pessoas especialistas, né, em diversidade, que realmente elas trouxeram essa percepção de que as empresas também não estão se preocupando mais tanto, né? Ah, vamos assim, vamos preencher, sim, a gente vai criar vagas para pessoas negras e tal, e que essa tem sido uma preocupação cada vez menor das empresas, né? Então, você que está ali na ponta, Uhum. né, que está dependendo de grana, de patrocínio, de alguém que invista na sua música, você está trazendo essa percepção também, com uma outra forma de ser empresa, né? Você como artista independente, de que não está rolando tanto como estava rolando antes, né? É difícil, velho. Por exemplo, esse baile que eu faço, né? Eu comecei independente com os amigos, né? Zamba, Maniga, Pivoman, Ana, que é minha produtora. E aí eu fazia independente, tipo, botava o dinheiro, alugava as coisas, não sei, tal, resolvia, e aí o dinheiro voltava, assim, só que, tipo, sabe, 0 a 0. Aí eu consegui passar no edital, pra fazer no Pelourinho, de graça o evento, dando oficina, com essa contrapartida social, né? E aí eu fiz o evento, consegui, tipo, foi 4 edições, 4 meses, perto do verão ali, e aí lotava o Pelourinho, 500 pessoas na praça, sabe? Só que acabou o verão, eu não consegui mais fazer o baile Afro Pinto, tá ligado? Porque não tem esse investimento de marcas aqui. Então, as marcas preferem investir naquele produto que já é certo, assim, né? Então, normalmente, os produtos que já são certos, que é esse produto que vai ter garantia de retorno, são as pessoas que já estão funcionando bem, assim, sabe? Tipo, sei lá, artistas grandes já, sabe? Então, os artistas que são independentes, que estão naquele meio termo de conseguir lotar espaços ou não, tem essa dificuldade de conseguir fazer essa rotatividade financeira, assim, sabe? E são essas empresas que vão ajudar a impulsionar quem está começando, né? Elas têm esse papel de, tipo, dar esse empurrão para que as pessoas consigam aparecer, né? Exato. Enfim, agora, a questão racial sempre foi uma questão na sua casa ou não houve uma discussão, não traziam isso à mesa ali? Vez, sim e não, né? Por exemplo, meu pai não teve esse letramento racial, assim, Uhum. sabe? Então, era muito mais sutil as coisas acontecendo. Por exemplo, hoje eu tenho meu cabelo aqui e tal, né? Antes eu tinha o cabelo quadrado com a mecha rosa e tal. Mas para eu assumir meu cabelo em casa, eu tive que sair de casa, eu fui expulso de casa, fui É demitido do meu trabalho sério? para conseguir. Velho. Hoje em dia tá tudo certo, já me resolvi com meu pai, com minha família, mas nesse período, assim, que eu tava indo mais, me jogando mais na música e querendo mais assumir meu estilo, que eu tava com uns 17 anos, teve esse momento, assim, né? Tipo, de ou para de fazer música e corta o cabelo ou sai de casa. E eu entendo que isso era uma preocupação, uma proteção, assim, né? Por saber como o mundo é, e saber que você vai ser barrado em coisas por ter o cabelo diferente, o cabelo grande e tal. Então eu sempre ouvi isso muito de meu pai, assim, né? Tipo, você já é preto, tem que ter o cabelo arrumado, cabelo baixo, tem que andar arrumado, andar comportado, sabe? Então era muito sutil o racismo, o racismo não, mas a reprodução do discurso racista em casa, assim, sabe? Sim. E eu demorei pra conseguir perceber que isso era racismo. Até que chegou o rap na minha vida, eu comecei a entender mais sobre o movimento preto, sobre o racismo estrutural. E aí isso aconteceu, assim, mas eu nunca tinha tido essa conversa com meu pai em casa sobre racismo, sabe? Uhum. Era apenas acontecia, passava, eu sentia, mas não sabia o que era. Meu pai também nunca trocou essa ideia comigo, então eu demorei um pouco. E depois que eu comecei a me jogar mais nos movimentos, assim, né? Tipo, tinha marcha de empoderamento do cabelo crespo aqui em Salvador. Aí eu fui, aí conheci uma galera do movimento, aí você já se identifica, conversa com os amigos, vai pra roda de conversa, aí rola isso, assim, sabe? Mas é engraçado porque, tipo, Salvador, apesar de ser uma cidade muito preta, eu demorei pra ter esse acesso a falar sobre pretitude, assim, sabe? Sim, e até me choca você dizer que foi demitido, né? Porque você queria assumir seu cabelo. Você quer contar essa história pra gente? Tipo, foi meio básico, assim, né? Tipo, meu tio trabalhava no restaurante do meu tio, e aí, um dia antes, tinha saído de casa, porque minha madrasta falou, corta o cabelo, sai de casa. Aí eu falei, ah, tá, vou sair de casa. Saí de casa, no outro dia eu fui trabalhar, aí meu tio tava lá e falou, corta o cabelo, não precisa mais vir trabalhar. Aí eu falei, tá, velho, não vou mais vir. Também fiquei desempregados, morando na casa de um brother. E aí, um BO de vida, assim, naquele momento, mas acho que foi um momento que
eu falo isso muito, hoje no tom de brincadeira, né? Mas que, tipo, eu acho que se eu não tivesse feito isso, eu seria uma pessoa muito triste que trabalha CLT com meu cabelo cortado nos padrões, assim, não seria nada feliz, tá ligado? Então acho que foi um arrancar o band-aid, assim, que me ajudou muito a ser o que eu sou hoje, assim, a escrever o que eu escrevo, a estar onde eu tô hoje, assim, sacou? É um processo de amadurecimento mesmo, né? A gente, nas conversas que a gente tem aqui no Pretotec, e até nas nossas próprias experiências, começa muito pelo cabelo, né? É um instrumento forte, né? De autoafirmação, de a gente se descobrir, de a gente se entender, né? Eu conversava esses dias aqui que eu fui conhecer meu cabelo em 2005. Eu já tinha 20 anos, sabe? Então, olha quanto tempo eu levei para conseguir abrir esse lugar, né? De conseguir realmente se conhecer, se respeitar e tentar Uhum. pisar mesmo numa cultura padrão que é que a gente se encaixe o tempo inteiro, né? Sendo que, assim, se a gente for pensar que somos a maioria da população, o padrão deveria ser a nossa imagem, né? Total. É uma onda, assim, né? Tipo, eu sinto que hoje em dia já tá. Acho que esse debate já acontece muito, pelo menos em Salvador já acontece muito. Mas é um ponto, assim, de que é uma coisa, abre aspas, né? Tão simples e que muda a vida muito, assim. Por exemplo, eu só me senti bonito e as pessoas começaram a falar que eu era bonito e eu comecei a ter autoestima pra começar a me jogar de fato na música depois que eu assumi meu cabelo, assim, sabe? Meu cabelo era Uhum. todo na um, tipo, raspadinho, assim, e tal. Todo menino, E né? meu Aquele cabelo cabelo virou uma... corte meio É, exército, né? Todo menino preto já é teve exato. cabelo assim, E aí né? virou... Todos. É uma regra básica, assim, né? E aí, o meu cabelo virou um ponto, assim, de conexão com muitas pessoas, sabe? Tipo, o meu primeiro EP, álbum, né? Esse Pink Boy, se baseou muito nisso, assim, nessa minha transição e veio desse lugar de falar do ponto de vista de um preto periférico que não se encaixa no que se esperam dele, assim, né? Então, que foi parte do ponto de que eu saí de casa, isso me fez ter conexão com várias pessoas que tiveram histórias parecidas comigo, sabe? Tipo, várias pessoas chegavam em mim, me paravam no rolê e falavam, véi, a sua música não toca no meu cabelo, me tocou muito porque eu passei por coisa parecida na minha vida e tal, e tipo, essa conexão que gera com o cabelo é uma coisa muito incrível, velho. Tipo, é uma Uhum. coisa que realmente é quase regra, assim, né? Todo mundo passa por esse momento do cabelo, assim, de assumir o cabelo, de ter que lidar com uma coisa por causa do cabelo, sabe? É um processo de abrir caminhos mesmo, né, para essa autodescoberta e a afirmação da autoestima que é tão importante. Agora você está fazendo música, né, que é algo que realmente inspira e muda as pessoas. A gente às vezes escuta uma música e muda a vida para sempre, né? Uma música, como o pessoal falou para você sobre a música do cabelo. Que impacto você quer deixar com o seu trabalho, né? Que já tem uma longa trajetória, mas que ainda tem muito fruto para dar, né? Você tem muita música para lançar, muita parceria para fazer. Que missão você quer cumprir com a sua música? Véi, onda isso, porque o que me fez querer fazer música foi quando eu vi, não sei se você conhece, uma música de Emicida chamada Urra, que ele Ah, lançou na primeira mixtape dele, que é aquela Pra Que Já Mordeu um Cachorro por Comida Até Que uhum. Eu Cheguei Longe. Quando eu ouvi essa música, assim, eu comecei a chorar, assim, uma música que ele fala sobre o pai dele, tá ligado? Eu era guri. E eu... Foi até estranho pra mim chorar ouvindo uma música que eu nunca tinha feito isso, assim, né? E eu fiquei tipo, velho, eu preciso tocar as pessoas como esse brother fez nessa música, assim, tá ligado? E eu acho que eu tenho muito esse caminho, assim, dois pontos eu acho, que é primeiro, mudar a vida da minha família, sabe? Meu pai é um coroa preto que, tipo, nunca teve a oportunidade de, sei lá, fazer o curso na faculdade que ele queria fazer, que é Belas Artes, sabe? Passa a vida toda trabalhando, até hoje trabalha no mercado, lá em Cachoeira, que é o interior da Bahia. E até hoje ele, tipo, sabe, precisa de um suporte financeiro meu para poder conseguir fazer coisas básicas na vida, assim, né? Então eu quero, tem esse primeiro ponto que é tipo assim, velho, eu preciso mudar a vida da minha família e eu acho que a forma mais sincera de fazer isso é com minha música e eu acho que minha música tem um poder de, tipo, minha música não, né? Acho que a música preta tem um poder de causar identificação e acompanhar o processo da vida das pessoas. Eu acho que o rap fez muito isso comigo, assim. Eu ouvi músicas que pareciam que era o tema da minha vida, assim, sabe? Tipo, eu entrei na faculdade porque eu vi Levante e Anda de Emicida. Nossa, essa Eu é. fiz cursos porque eu vi uma música de Rashid e eu, velho, preciso fazer um curso na minha vida, né, velho? Preciso evoluir, preciso sair desse lugar que eu tô, sair dessa inércia. Então acho que a música tem esse poder, assim, sabe? De melhorar um dia, assim, velho. Que dia que eu tô triste, eu ouço Cartola, eu fico, tipo, muda a minha vibe, sacou? Uhum. Então acho que eu quero ser esse lugar, tipo assim, eu quero ser um brother que a pessoa vai ouvir meus conselhos, vai absorver, não porque é imposição, mas porque ela se identificou e achou que tem a ver com o que ela quer pra vida, assim, sabe?
Pô, sensacional, é muito legal ouvir isso de um menino, né, de 28 anos, com uma trajetória ainda pela frente num mundo tão individualista, né, que você podia muito bem dizer que, cara, quero carro, quero casa, eu quero dinheiro, eu quero mulheres e quero, né, mas não, você está realmente pensando em mudar o seu entorno, né, em fazer do mundo um lugar melhor, porque se a gente não vem com essa consciência pra cá, acho que de nada valeu a pena, né? Total. É isso, eu acho que por ter vindo do rolê do rap, eu acho que eu sempre tive isso muito, assim, sabe? O que me fez me apaixonar pela música. Porque é isso, é engraçado, eu fico gastando falando que eu não me considero um cantor, assim, sabe? Eu não me considero um cara que tem uma extensão vocal, técnica vocal, eu nunca tive isso, assim. Sempre fui muito autodidata, pegava o beat e vou fazer aqui uma parada. E eu acho que me pegou muito no rap, sempre foi muito o discurso, assim, a letra. Hoje eu considero que eu não faço rap, mas que eu tenho uma base muito do rap, então eu acho que sempre me pegou isso numa fase de formação de vida, assim. Então acho que esses valores que o rap me trouxe, assim, elas são muito presentes, assim, sabe? Sem dúvida. Pô, foi demais conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, da sua música, né? Da missão que você quer de melhorar, de mudar, de impactar o mundo. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais de você e volte sempre, viu? Obrigada. Obrigado a vocês aí pelo espaço, pelo convite, pela troca de ideia aqui, massa. Achei bem fluido, às vezes eu fico nervoso pra falar em podcast, gastar onda assim, mas falou massa. Muito Imagina. obrigado, velho, de verdade. É um espaço muito importante pra gente, né, daqui de Salvador, independente e tal. Então, quanto mais chegar nas pessoas, melhor ainda a mensagem. A gente que te agradece aqui, vocês estão em casa, não tem que ter vergonha não, é um bate-papo entre conhecidos, entre amigos, pra gente estreitar essa relação e vou profetizar sucesso pra você, porque a Meli, quando veio pra cá, tava começando e ó, ela tá bombando hoje, daqui a pouco a gente te vê no Afropunk, te vê em tudo que é canto, Pretoteca é pé quente, tá? Você já bomba, vai bombar mais ainda. Valeu, Ian Claude, baiano de Salvador, contando um pouquinho da sua história pra gente, né? Levantando aqui as questões raciais que a gente sempre trata aqui no Pretoteca e exaltando essa cultura, né, de um jovem periférico de Salvador que tem muito ainda para falar na música. Valeu, Ian, um beijo para você. Até breve. Obrigada por conversar com a gente aqui no Pretoteca. Bom, gente, Pretoteca que hoje teve a minha apresentação, mas eu faço junto com a Larissa Alves, que está de férias nesse momento, férias merecidas. Um beijo para a Larissa. Mas a gente tem uma equipe, né, por trás aqui para colocar o Pretoteca na rua. O Glauco Genovese é o responsável por gerar as imagens, trocar de câmera aqui para mim, para o Ian, que foi aqui o nosso convidado de hoje, né, essa gravação que a gente faz na Sala Digital, que é a parceria da Band com o Google. Agradecer também ao Zé Florentino, que é responsável por levantar os dados aqui, como a gente fez, eu brinquei que ele levantou a ficha do Ian Claude aqui pra gente, é ele que traz esses dados que a gente usa durante o Pretoteca. A Tayane Cássio faz a produção do Pretoteca, a Beatriz Alencar também cuida da produção e faz a edição, e o Zé Antônio que sonoriza pra gente. Eu sou Cíntia Martins, um prazer estar aqui com você em todas as plataformas de streaming e também acompanhando a gente aqui pelo YouTube. A gente volta no próximo programa, tá? Beijo, até mais.